Estamos iniciando mais um programa A Porta da Graça, programa produzido pela Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Curitiba, no bairro da Água Verde. E convidamos você para estar conosco nos próximos minutos, porque certamente temos uma palavra especial para a tua vida. Coloque-se em pé em nome de Jesus e abra a palavra de Deus no Salmo de número 121. Salmos de número 121, vamos ler o versículo 1, que fala exatamente isso, olhando para Jesus. Glória a Deus. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Quer ouvir Deus falar contigo nessa noite? Então vamos orar, pedindo para que Ele utilize esse vaso que é imperfeito, que tem defeitos, mas que pela graça e misericórdia dEle, consiga transmitir algo do coração dEle aos nossos corações. Soberano e eterno Deus, em o nome de Jesus, meu Pai, como sempre, com temor e tremor me coloco diante de Ti nesse momento, clamando pela Tua graça, bondade e misericórdia, meu Deus, para que eu seja instrumento nas Tuas mãos, para falar a essa congregação, a esse povo que aqui veio, algo do Teu coração, meu Senhor. Por isso, usa-me, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Pode assentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi nada combinado, mas é o próprio Espírito de Deus que fez tudo isso. O pastor Robson, na oração, falou desse versículo, a Ana cantou esse hino, e é justamente o que nós vamos falar, gente, que nós temos que estar olhando para Jesus. Eu não sei quantos de vocês, talvez só eu que estou aqui hoje, já fizemos essa pergunta, e agora quem irá me socorrer? Situações contrárias aos nossos desejos que surgem no dia a dia, e você fica perguntando, quem poderá me ajudar, quem poderá me socorrer, ou fazer igual o salmista fez, de onde me virá o socorro? É evidente que o próprio salmista responde no versículo seguinte, dizendo que o socorro dele, como o meu socorro e o teu socorro, ele vem do nosso Senhor, do nosso Deus que fez os céus e a terra. E muitas vezes nós clamamos a Deus, pedimos pelo socorro dele, e não conseguimos ouvir a resposta, ou achamos que está demorando, e acabamos desanimando de esperar no Senhor, de aguardar a resposta dele, e de ouvir aquilo que ele tem para nós. Então essa pergunta que o salmista fez, eu confesso a vocês que muitas vezes na minha vida eu já fiz. No início da nossa caminhada cristã, totalmente neófito, sem conhecimento nenhum de Bíblia, e alguma situação que surgia e eu fazia essa pergunta, Senhor, de onde me vem o socorro? Ou quem poderá me socorrer? Ou quem poderá me ajudar? Aí você começa a focar em pessoas, quer dizer, você não, eu. Começava a focar em pessoas, pensando no João, no Pedro, Manuel, Sebastião, mas esquecia de focar no Deus, no Todo-Poderoso. Claro, repito, eu não tinha conhecimento, eu não conhecia esse Deus que hoje eu conheço, porque nós estávamos começando a nossa caminhada cristã. Mas a partir do momento que você começa a ter esse convívio com Deus, essa intimidade com Ele, e você aprende que o teu socorro vem tão somente dEle. E que nós temos em momentos difíceis, em qualquer circunstância, caminhar, estar focado nele e olhando somente para Ele. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu não posso estar olhando para o meu vizinho, ou olhando para a circunstância, ou pensando em A, B, C, D, que pode me socorrer, mas eu tenho que estar focado somente nele, acreditando que o meu socorro vem dele, que no tempo oportuno, no tempo dele, na maneira dele, certamente ele irá me socorrer, e a bênção virá sobre mim, como aconteceu várias vezes. E acredito que muitos testemunhos que nós temos aqui,
que já ouvimos, que foi justamente isso, que no momento certo, no momento que Deus entendeu ser o momento, a bênção veio sobre a sua vida, porque você continuou olhando para Deus. Às vezes somos acometidos de alguma enfermidade, a nossa confiança passa a ser no médico. É um profissional, estudou para isso, concordo plenamente, como eu também vou no médico, faço minhas consultas periódicas, mas em primeiro lugar a minha confiança tem que estar em Deus. Ainda que eu vá numa consulta e eu penso, Deus, o Senhor usa esse profissional para poder me abençoar. Se há uma causa na justiça que eu dependa de um profissional de advogado, de advocacia, eu vou também, procuro ele, mas digo, Deus, use esse profissional para que eu seja abençoado. Ou seja, em tudo na minha vida e na sua vida, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista diz assim no Salmo 43, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. É nos momentos difíceis que você tem que depositar a sua confiança em Deus. Porque quando está tudo bem, é muito fácil você confiar, você acreditar em Deus. Está tudo bem. É verdade ou não é? Quando a situação financeira está perfeita, é fácil demais você vir aqui louvar, Senhor, eu te amo, aleluia, glória a Deus. É fácil demais. Mas é no momento difícil que Deus quer sondar o seu coração e saber aonde e em quem você tem confiado, aonde você tem depositado a sua confiança, a sua esperança, aonde está a sua fé. É nesse momento que Deus sonda e vê de fato aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É nesse momento que Deus vê, mesmo passando por tribulação, por momentos difíceis, Ele continua recebendo o teu louvor, Ele continua recebendo a tua adoração. Eu falava com um pastor hoje, nós comentamos determinado assunto, e sobre esse dia mau que o apóstolo Paulo escreve na epístola aos Efésios, quando ele diz que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus para resistir esse dia mau. Porque, infelizmente, acredite você ou não, o dia mau chega para todos. De alguma maneira esse dia vai chegar. E se nós não estamos firmados em Cristo, se nós não estamos revestidos dessa armadura, se torna muito difícil você suportar esse dia mau. E ele vem, ele chega, como chegou na vida de tantos servos e servas do Senhor. Mas quando você está firmado em Cristo, quando você está firmado na rocha, quando a sua fé está tão somente nele, Jesus, você consegue suportar, você consegue passar esse dia mau, e você consegue louvá-lo mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis. Eu não sei quantos de vocês no leito de hospital talvez conseguiu louvar a Deus. Eu não sei quantos de vocês que em situação difícil, talvez passando até necessidade, conseguiu louvar a Deus. Mas acredite, é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer do nosso coração. Ele quer que o íntimo do nosso ser esteja firmado nele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele até pode usar as pessoas para te abençoar, claro que pode. Mas a tua confiança tem que estar nele. A tua esperança tem que estar nele. Está me entendendo ou não? Como disse o rapaz no testemunho aqui, olha, aí o amigo me ligou e me arrumou a porta e eu estou trabalhando hoje. Mas a fé dele não estava no amigo, estava em Deus. Estão me entendendo ou não? Ele falou, vou voltar para a igreja, vou fazer as 3 batidas, minha mulher conseguiu. A nossa fé tem que estar nesse Deus. Não importa se o mundo está desabando do seu lado, não importa. Não importa se alguma porta se fechou, não importa. Não importa se já foi dado um diagnóstico para você que, dizendo, não tem mais jeito. Não importa. Porque na minha vida, na sua vida, na vida dos filhos do Senhor, na vida dos servos e das servas do nosso Deus, a última palavra que vem é dele.
E nós não podemos nos contentar com menos. Sabia disso ou não? Ainda que tudo está desabando, ainda que tudo, você não vê saída em lugar nenhum, continua acreditando nesse Deus. Porque quando você não está vendo saída, e você deposita sua confiança nele, e o milagre vem, as pessoas vão conhecer ao Deus que você serve, através do seu testemunho. Estão me entendendo ou não? Eles vão dizer assim, mas escuta, como você conseguiu? Aí você vai ter a oportunidade de falar, foi Deus quem fez isso na minha vida. É muito comum, infelizmente, das pessoas confiarem na força do seu próprio braço. Mas Deus diz através do profeta Jeremias que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Mais bendito é aquele que a sua confiança está no Senhor. E assim temos que ser nós, igreja. Assim que nós temos que caminhar no nosso dia a dia. Nós temos que levantar de manhã, eu não sei o que me espera daqui a 1/1.000.000 de segundo, como eu acredito que nenhum de vocês também sabe. Mas nós temos que ter a convicção de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E ainda que se eu cair aqui agora e Jesus me levar, eu vou estar nos braços dele. Nós não sabemos o dia e a hora, mas temos que estar preparados todo o tempo todo. E a esperança é essa, de que partindo daqui, eu vou morar com Cristo. E isso é fé. Isso é fé. E você só vai ter esperança de um futuro melhor, de um dia melhor amanhã, se você tiver fé nesse Deus. Porque sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. E sem fé você não consegue ter esperança. Como que você pode esperar algo se você não tem fé nesse Deus? Como que você pode aguardar alguma coisa se você não está focado nele? Se você não está olhando para ele? Como? Estão me entendendo ou não? Então, nós temos que estar direcionar a nossa visão, o nosso pensamento para esse Deus, acreditando que o socorro vem dele, acreditando que aquilo que eu preciso, que aquela necessidade que eu tenho colocado diante dele, ele vai suprir. Mas tem que ser amanhã, não necessariamente, talvez a minha necessidade seja para amanhã, mas ele é o dono do tempo. Ele sabe quando e como pode me abençoar. Eu tenho o costume de muitas vezes estabelecer até um tempo para que as coisas aconteçam. Mas nosso Deus não é assim. Nosso Deus é aquele que sabe o momento exato para que a bênção chegue até nós. Alguns dizem, mas está demorando. Outros dizem assim, mas já faz tanto tempo. Pedro deixou escrito: Deus não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenham como tardia. Então eu acredito piamente que no tempo dele, as minhas bênçãos, as suas bênçãos ainda vão chegar. Nós não podemos desviar o nosso foco, não podemos desviar a nossa visão, temos que estar olhando para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando você começa a pensar naquilo que Deus já fez, não só para os personagens bíblicos, não, mas para nós mesmos. Quantas bênçãos você já recebeu de Deus, que talvez até já caiu no teu esquecimento. Algumas coisas que você considera grande demais, outras pequenas demais, mas bênção é bênção. Quantas coisas ele já fez a seu favor, e talvez uma situaçãozinha que ainda não foi resolvida, você acaba perdendo a sua confiança, a sua fé, a sua esperança, achando que está demorando demais, ou
que Ele não está ouvindo a sua oração. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Deus não está me ouvindo. Veja que esse poderoso Deus que nós estamos falando aqui, é aquele Deus que fez com que José saísse daquela cova. E Ele transformou José no segundo homem mais poderoso de todo o Egito, que na época era o top das nações. Esse mesmo Deus, quando Moisés, com aquela multidão, chegou diante daquele mar vermelho e não via alternativa, porque atrás vinha Faraó com seu exército, à frente tinha aquele mundaréu de água. Ele clamou a quem? A Deus. E Deus respondeu a oração dele, e aquele mar se abriu, aquele povo passou. Esse mesmo Deus que nós estamos falando aqui, Ele fez com que Jonas, que estava lá no ventre daquele peixe, e de lá de dentro Jonas clamou ao Senhor, arrependeu-se de não ter obedecido aquilo que Deus havia dito a ele. Então Deus, com seu poder, infinita bondade e graça, tira Jonas do ventre daquele peixe. Esse mesmo Deus, quando Josué com seu exército chega diante do Jordão, ele precisava atravessar porque a bênção estava do outro lado do rio. Penso eu, não está registrado isso, mas que naquele momento eles devem ter pensado, como que nós vamos atravessar esse trem aqui? E ainda era uma época chuvosa, e o rio estava cheio. Mas Deus disse assim, olha, quando o sacerdote que estiver levando a arca, colocar o pé no rio, a água vai parar. Irmãos, é desse Deus que nós estamos falando aqui. Estão me entendendo ou não? É esse Deus que fez o relógio de Acás retroceder. É esse Deus que fez com que Pedro andasse sobre as águas. É o mesmo Deus. Ele não mudou, sabia disso ou não? Sabia disso? Sabia que o poder dele não diminuiu? Sabia disso ou não? É o mesmo. E por que que, costumeiramente, nós colocamos algo diante dele com uma mão e tomamos com a outra para tentar resolver? Por que será? Por que que nós não conseguimos depositar 100% da nossa confiança nele? Ele quer continuar abençoando a sua igreja. Ele quer continuar nos abençoando. Porque quando Ele nos abençoa, acontece isso. A pessoa testemunha. E alguns que nunca ouviu falar dele, ouvem o testemunho e falam, eu quero conhecer esse Deus. Foi assim na minha vida. Então Ele abençoa a mim e a você, não é porque nós merecemos, que nós somos bonzinhos, não. Porque Ele é bom. E é graça. E graça é favor não merecido. Então quando as pessoas à sua volta começam a especular sobre você, a perguntar sobre você, e você começa a dizer quem você é, aonde você vai. A pastora Gisele falou de cadeiras vazias, bancos vazios. Tem muitos cristãos anônimos que são abençoados e ninguém sequer sabe que é crente. E aí quando as coisas não acontecem, ele entra em pânico, entra em desespero. Mas as bênçãos que Deus dá para nós é para que nós possamos compartilhar os outros. E dessa forma o nome dele continua sendo propagado, continua sendo conhecido. Estão me entendendo ou não? Eu sei que não é aqui, mas na igreja de outros países, às vezes a pessoa é cristã e
aquele amigo ou amiga de trabalho que senta na mesa ao lado, quem trabalha em ilha, quem trabalha na frente, não sabe que é crente. Não sabe que é crente. Ela esconde, como se fosse vergonha ser crente. Eu lembro quando eu vinha a pé para a igreja, e trabalhava no diaconato, tinha culto domingos, como tem hoje, 5 horas da tarde, eu às vezes calado, eu vinha. E eu andava com a Bíblia embaixo do braço. Sim. E quantas vezes eu passei em determinado lugar, as pessoas olhavam para mim e eu percebia isso. Elas riam de mim. Mas um dia eu também fiz isso, de crente. Eu ficava nas esquinas e quando eu via alguém com uma Bíblia, eu dizia assim, mas que insanidade um negócio desse. Como é que pode uma pessoa? Então quando eu passava e percebi que as pessoas estavam rindo de mim, eu dizia, Deus, Tu és tremendo. Olha o que o Senhor fez comigo. Faz o mesmo com elas. Estão me entendendo ou não? Então nós não podemos ter vergonha desse evangelho. Paulo diz isso. Quando ele está escrevendo para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, ou 14, ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho. Aí ele segue dizendo e termina a frase, eu sei em quem tenho crido. Essa frase eu tenho comigo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei para quem eu estou olhando. Eu sei aonde está focada a minha visão e o meu pensamento. Está focado nesse Deus que fez os céus e a terra. E se for preciso, Ele faz o mar se abrir para que eu passe em terra seca. E se o mar não se abrir, Hélio, eu passo por cima dele, eu ando sobre as águas. Uai, é o mesmo Deus, não é não? Estão me entendendo ou não? Crentaiada, vamos sair daqui com isso na cabeça. Ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele quer fazer com que você seja ricamente abençoado. Mas tão somente creia nele. Tão somente acredite no poder dEle. E não desvie a sua visão e o seu pensamento. Ainda que tenha um mar à sua frente. Ainda que está tudo nebuloso na sua frente. Ainda que tudo está dizendo não. Ele pode mudar a história da sua vida. Quantas pessoas que acabam limitando o nosso Deus. Ah não, não posso porque isso é muito para mim. Não, eu já passei da idade. Ou eu sou muito novo. Ou eu não. Não limita o teu Deus. Não limita o teu Deus. O sim ou não que venha dele sobre você, mas você não pode limitá-lo. Você não pode deixar de buscá-lo achando que não vai dar certo por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Não, não. O Deus que nós confiamos, acreditamos e pregamos é o Deus do impossível. Estão me entendendo ou não? É aquele Deus que contraria a lógica. Ele contraria a lógica. Por mais que a ciência tente explicar algumas coisas que aconteceram e tentam, mas não consegue explicar. Não consegue, porque Ele é Deus. Ele é aquele homem que tem na Bíblia a história dele, Jó, o momento em que ele estava tudo bem, ele oferecia, os filhos ofereciam banquete e tal. Aí esse dia mau que eu falei para vocês, que ele vem de um jeito ou de outro, chegou na vida de Jó. Chegou. Nos conta que tudo aquilo que ele tinha, perdeu. Inclusive os filhos. Mas Jó continuou olhando para quem? Para Deus. Continuando para Ele. Ainda
houve uma tentativa de influenciar a ele, dizendo que muda essa visão, rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu falei, não, você é doida, ô louco. Ele me deu, ele tirou, mas bendito seja Deus. E já passou um período de provação assim que, por mais que eu tenha passado, não chega aos pés do que ele passou. Não chega aos pés. Em um determinado momento ele chegou a questionar Deus. Chegou. E Deus ouviu. Aí um momento falou assim, Jó, agora não está desse jeito escrito, tá, gente? Jó, agora você ouça-me, eu vou falar. Aí ele começou a questionar Jó. Ou seja, colocando Jó no lugar dele. Eu não sei, né? França, Canadá, aqui não, mas a gente percebe assim que tem muitos cristãos, crentes, que colocam Deus na parede. Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, né? Mas coloca Deus na parede, dizendo tipo assim, o Senhor tem que me abençoar. Eu sou dizimista, o Senhor tem obrigação de me abençoar. Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso. Então Jó em determinado momento começou a questionar Deus, e quando Deus falou assim, Jó, agora você se aquiete e me ouça. Aí Deus começou a fazer pergunta para Jó. Jó, onde você estava quando eu criei isso, quando eu criei os cabritos, quando eu criei... Onde você estava, Jó? Penso eu que Jó foi se encolhendo. E aí Jó foi orar pelos seus amigos. E nos conta que Deus então restituiu Jó em dobro de tudo aquilo que ele tinha. E aí Jó faz uma declaração que eu acho assim, meu Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Que bom que nós tivemos a sua atenção por esse tempo e temos certeza que Deus falou ao teu coração. Por isso, eu gostaria de convidar você para vir nos fazer uma visita aqui na Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Temos cultos todos os dias, especialmente preparado para você e sua família. Queremos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus para você, que você possa ir no seu lar, onde você está nos acompanhando, que você possa se concentrar agora e receber a bênção de Deus na tua vida. Querido Pai Celestial, nós queremos neste momento te agradecer por tudo aquilo que tu, Senhor, tens dado e falado ao coração dos teus filhos. Queremos pedir neste momento a tua bênção e a tua graça sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que neste momento, Senhor, cada um que está conosco nesta oração, receba a tua bênção e o milagre que precisa, porque nós cremos, Senhor, que tu és um Deus de milagre e sabemos, como Jó falou, tudo podes. Por isto, abençoa os nossos ouvintes e telespectadores neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.